Buenas tardes, chicos e chicas. Hoje nós vamos estudar a página 40 da nossa apostila de espanhol. Nós iremos ver aí os verbos no presente do indicativo, né? Então, são os verbos irregulares, os verbos preferir, ir, venir e ter. Então, preferir, ir, vir e ter, né? Se fôssemos traduzir. Lembrando que nós já estudamos os verbos no presente do indicativo, aqueles verbos regulares, né? Então, hoje nós vamos estudar esses verbos irregulares, somente esses quatro verbos aí. Vamos iniciar aqui pelo nosso texto, né? Por esse diálogo, que nós temos dois personagens. Então, vamos ver o que eles estão falando aí, sobre o que eles devem estar comentando aí, né? A que hora prefieres ir al cine? Yo prefiero ir a las 7 de la tarde. ¿Y tú? Pues yo también. ¿Vas en metro o en autobús? Voy en metro. Es más rápido, pero después de la película tengo que volver a casa. Mañana tenemos una prueba muy difícil. E finalizando, ele brinca, né? Sim, mi capitão. Então ele brinca com um amigo dele aí. Olha só, nesse diálogo aí aparecem alguns verbos. O verbo prefieres, prefiero, vas, voy, tengo, tenemos. Então, todos esses verbos que aparecem aí são verbos no presente do indicativo. E são verbos irregulares, né? Observem que alguns, né? Eles estão falando sobre o quê? Sobre algo que eles irão fazer, ó, ir ao cine, né? Então eles vão ao cinema e eles estão falando sobre o presente, o momento que eles vão fazer isso agora, né? E eles vão fazer que horas? Às 7 da tarde. Às 7 da tarde, né? Então eles estão falando de algo que eles vão fazer nesse exato momento. Vamos ver como é que fica aí a conjugação desses verbos no presente do indicativo, né? Desses verbos irregulares. Então, lá na página 41, vocês irão encontrar aí, né? O verbo preferir, tener, venir e o verbo ir. Então, olha só, os verbos no presente do indicativo, no espanhol, né? A maioria dos verbos vão sofrer algumas mudanças vocálicas, né? Algumas mudanças de pronúncia mesmo, para formar aí as suas irregularidades. Então, no verbo preferir aí, o que vai acontecer no verbo preferir? Esse verbo, ele terá uma mudança da letrinha E para a letrinha I. Então, vou colocar aqui, a letrinha E, ela vai ficar letrinha IE. Então, a letrinha E, ela vai se transformar em IE, tá? Como é que eu sei que isso vai acontecer? Primeiro, eu preciso saber, né, qual é o meu radical do verbo. Para saber isso, eu preciso saber aqui, ó, o meu verbo no infinitivo. Qual é a minha conjugação? IR. Então, tudo que está depois da minha terminação, né, eu já sei que é o meu radical. Então, identifiquei o radical, eu sei que é no radical que vai acontecer essa irregularidade aqui, de E para I, tá? Isso também vai acontecer aqui, ó, no verbo tener. Identifiquei o meu infinitivo, ER, que é a minha conjugação. Então, tudo que está depois é o meu radical. Isso significa que o radical eu vou escrever em todas as pessoas que eu vou conjugar o meu verbo, né? Só que eu falei para vocês o quê? Que é no radical que sofre a alteração aí, né? Então, nesse caso, vai sofrer a alteração de E para IE. Então, o verbo preferir vai ficar yo prefiero, tú prefieres, él prefiere, nosotros preferimos, vosotros preferís, ellos prefieren. Olha só, observaram que na primeira e na segunda pessoa do plural não tem a irregularidade aqui na letrinha E, ela permanece igual como lá no meu infinitivo, né? Então, somente nas outras pessoas é que eu vou ter irregularidade. Então, na primeira, na segunda e na terceira do singular e também na terceira do plural que eu vou ter irregularidade. Na primeira e segunda do plural eu não tenho nenhuma irregularidade, tá? Isso também vai acontecer aqui, ó, com o verbo tener, né?
Então, aqui, na primeira e segunda do plural, eu não tenho nenhuma irregularidade, mas nas outras pessoas, sim. No caso do verbo tener e do verbo venir, nós vamos ter duas irregularidades, tá? Além da mudança de E para IE, eu tenho também um acréscimo, olha só, dessa letrinha G aqui. Então, essa letrinha G, ela vai entrar aí por mais uma questão de se adaptar ao meu radical, né? Olha só, eu tenho tem, que é o meu radical. Se eu fosse colocar aí a terminação do presente do indicativo, eu só colocaria a letra O, né? Teno, ficaria meio estranho, né? Então, nesse caso, eu vou colocar a letrinha G, tengo. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, no verbo venir, vengo, tá? Então, a primeira pessoa também vai sofrer essa alteraçãozinha aí. Então, vou marcar aqui. Então, a primeira pessoa já sei que é tengo. A segunda, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. A primeira e a segunda do plural não sofrem alteração, né? Vamos passar para o verbo venir aqui. No verbo venir, eu tenho aqui, ó, vengo, que eu já falei com vocês que tem essa alteração aqui, a letrinha G, né? Vienes, viene, venimos, venís, vienen, ok? Então, a primeira e a segunda do plural também não vão sofrer alteração, tá? O verbo venir é um verbo que ele precisa aqui, ó, de uma de uma preposição, conjunção, eu ia falar, de uma preposição para formar o sentido dele, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu vengo del trabajo, então eu venho do trabalho. Vienes de la ciudad, então vens da cidade. Vienes del hospital, então vem do hospital. Então vem do hospital. Eu falei vienes, né? É vienes. Vamos ver aqui o verbo ir. O verbo ir, ele é totalmente diferente, né? Olha só, o verbo é ir. O verbo ir. IR. Só tenho isso no meu verbo. Mas olha a forma como ele é escrito, totalmente diferente, né? Então, nós também teremos no presente do indicativo, para esses verbos irregulares aí, alguns verbos que terão uma mudança total no seu radical, na sua forma, né? Que é o caso do nosso verbo ir. Então, o verbo ir vai ficar voi, vas, vá, vamos, vais e vão, ok? Então, essa é a forma aí para o nosso verbo. O mesmo vai acontecer com os verbos ser, estar, que são verbos que têm uma irregularidade total, eles mudam totalmente no presente do indicativo, tá? Esse verbo, ele também vai precisar de preposições aí para formar sentido, né? Vou ir à la escuela, então eu tenho uma preposição e um artigo, então isso é uma combinação aí para formar um sentido. Vas ao supermercado, vais ao supermercado. Vá ao cine, então vai ao cinema, né? Vá à panaderia, vai à padaria. Então, eu preciso sempre de uma preposição aí para estar formando o sentido dele. O nosso livro traz também o seguinte, para o uso do verbo ir. Então, nós podemos utilizar o verbo ir sempre com preposição, né? Nesse caso aqui, ó, o verbo ir, eu preciso de preposição. Então, eu tenho uma combinação de preposição com artigo a, né? Que é lá do espanhol. Vou à la escuela, eu vou à escola, né? Quem vai a algum lugar. Então, eu preciso de preposição aqui para poder falar com o verbo ir. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Vou ao banco, vou ao banco. Quem vai a algum lugar, né? Vou a estudar, então eu vou estudar, né? Nesse caso aqui eu uso preposição, no português não, vou estudar. Nós temos também o verbo ir com meios de transporte, então meios de transporte, né? Então eu também posso utilizar o verbo ir para falar sobre meios de transporte. Nesse caso aqui, a palavrinha ir eu vou utilizar com a preposição em. Quando eu utilizo a preposição em, eu vou utilizar sempre no sentido de que eu estou dentro desse meio de transporte, tá? Então, nesse caso aqui,
Por exemplo, eu poderia dizer assim, voy a la escuela em autobús. Então, eu vou à escola de ônibus, né? Voy em metro, como apareceu lá no nosso texto inicial, né? Vas em metro ou em autobus? Então, você vai de metrô ou de ônibus, né? Me perguntou. Então, ele utilizou essa preposição em. Para a maioria dos casos, eu vou utilizar essa preposição em, mas nós vamos ter duas exceções aqui, né? Que é a palavra pie e cavalo. Nessas duas palavrinhas, eu vou ter que utilizar a preposição a, não posso utilizar o em, tá? Então, por exemplo, voy a la escuela a pie, né? Eu vou na escola caminhando, vou à escola a pé, de pé, né? A pé. Ou se eu fosse a cavalo, né? De cavalo. Então, eu diria, voy a la escuela a cavalo, tá? Então, nessas duas palavrinhas, eu vou ter que utilizar a preposição a. Não posso utilizar outra preposição aqui, não, tá? Então, é um pouquinho do uso aí do verbo ir e das preposições para usar com meios de transporte no espanhol. Vocês também têm uma atividade, né? Relacione as perguntas com as respostas, né? Então, nós temos algumas perguntas aqui para vocês irem relacionando com as nossas respostas aí. Eu vou ler somente as perguntas e vocês irão responder aí na apostila de vocês. Então, letra A. ¿Cuántos años tienes? B. ¿Siempre vienes a pie? C. ¿Vas al colegio hoy? D. ¿Qué prefieres? E. ¿Tenéis un perro? F. ¿Tus padres van a viajar? Então, nós temos aí algumas palavrinhas, alguns verbos, ó. Tienes, vienes, vas, prefieres, tenéis e van. São os verbos que nós vimos aqui, né, no presente do indicativo, os nossos verbos irregulares.